Abra a sua Bíblia, querido. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo o quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Jael até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Jael. Falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor. Por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos mesmos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante de teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa seja estabelecida para sempre, e faze como
falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus Jael, é Deus para Jael, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, meu Deus, fizeste a teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste ao seu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Amém. Um dia, querido, Davi acordou com uma grande ideia. Você já acordou assim? Sabe aquela ideia que você acorda assim, você pensa: poxa, com essa aqui eu vou mudar o mundo, né? Vou mudar a minha vida. Tudo vai ser diferente a partir de agora. Achei a solução. E às vezes essa grande ideia, né, é algo que tem algum tipo de aplicação ou implicação para o reino de Deus. E seu coração de repente começa a vibrar acerca de um grande ministério, um novo projeto, um jeito diferente de fazer as coisas. Isso vai revolucionar a igreja. E um certo dia o coração de Davi começou a pulsar assim: vou fazer um negócio que ninguém nunca fez. Bem, a Arca da Aliança era o lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. Era um objeto móvel, podia ser transportada de um lugar para outro. Onde ela ficava, montava-se uma tenda. Então Davi olhou para aquela simples e humilde tenda, olhou para o palácio em que ele vivia, e ele se constrangeu, quase se envergonhou. Poxa, olha o que eu tenho, olha o que eu fiz para mim, e olha onde está a arca do Senhor. Diante dessa situação, o coração de Davi se inclina a fazer algo para Deus. Vou construir algo novo, uma casa para Deus, um lugar bonito, um lugar espetacular, um lugar sensacional, um templo. E ali a arca do Senhor ficará permanentemente, e todos irão até lá para adorar o Senhor. Você acha que há nesse pensamento de Davi alguma coisa pecaminosa? Havia algum tipo de algo errado nessa ideia de Davi? Bem, não havia nada aparentemente de pecaminoso, de errado, de equivocado. Ao contrário, algo legítimo, algo bonito, piedoso. Podemos dizer coisa de gente crente, né? Quantas e quantas vezes nós vemos irmãos motivados a abençoar a igreja, seja doando alguma coisa, se colocando à disposição para servir. Portanto, aparentemente, não havia nada de errado no desejo de Davi de construir um templo para o Senhor. E aí ele faz uma coisa importante, ele chama o profeta, compartilha com Natã, coisa que a gente sempre destaca aqui na igreja, a importância da gente compartilhar, de a gente conversar com outros irmãos, os planos, os sonhos, os desejos do nosso coração, porque simplesmente o nosso coração é enganoso. E às vezes, a sua grande ideia, o seu grande projeto, o seu grande plano, pode não ser tão bom assim. Note, Davi poderia ter construído tudo, mandado fazer, era rei, tinha poder, tinha recursos, e chamado o profeta, falou assim: ó, Natã, vem cá ver o que eu construí para o Senhor. Olha só este templo, né? Mas ele não fez isso. A ideia surgiu no seu coração, ele chama o profeta, compartilha com ele,
E note que o profeta também achou a ideia de Davi boa, né? Então, Natã olhou para Davi e disse: pô, Davi, isso é bacana, hein? Olha aí, vai e faz aí o que o seu coração está mandando. Toca para frente. Deus é com você. Só que aí Deus tinha uma outra visão da coisa. E aí a história dá uma virada. Veja, naquela mesma noite, o Senhor falou com o profeta Natã. A mensagem está aí no versículo 4 em diante. Vai dizer ao meu servo Davi: não é você que vai construir um templo para mim. A primeira resposta de Deus para Davi foi não. Não. Você não. Princípio que a gente extrai desse texto para as nossas vidas, queridos. Às vezes, Deus diz não. Você pode dizer: ah, pastor, né? Isso aí todo mundo sabe, né? A gente que é criado na igreja, então, desde criancinha, a gente já sabe que Deus, às vezes, não atende às nossas orações. E eu sei que você sabe disso. Só que a questão aqui é um pouco mais complexa. Tem uma pitada aqui de complexidade. Qual é? Às vezes, Deus diz não para boas ideias. Às vezes, Deus diz não para bons projetos. Às vezes, Deus diz não para iniciativas espirituais. Às vezes, Deus diz não para aqueles planos que, no seu entender, e talvez no entender de todos ao seu redor, sejam bons. É o tipo de coisa que você diz assim: nossa, não, isso aqui não há razão para Deus não abençoar esse negócio, né? Não tem como. Nem precisa orar que vai dar certo. Já está abençoado. Não há razão para Deus não atender esse pedido, afinal de contas. Que mal há de construir um templo para Deus? E sem falar que quem está orando aqui é Davi, né? Fosse aqui Felipe, Henrique, né? Aí, agora é Davi, né? Imagina só, né? O homem segundo o coração de Deus. Então repare, querido, a função deste texto na palavra. Se essa história, como a gente está vendo aqui, ela terminasse no versículo 2, se todo o restante do capítulo fosse omitido, não existisse na Bíblia, o que a gente perderia? Veja, continuaríamos sabendo que um templo foi construído por Salomão, ok? Talvez poderíamos achar que Davi foi até generoso, né? Foi extremamente generoso, porque ele foi doando coisas para o templo. O que a gente não saberia é que a ideia do templo foi de Davi, mas Deus não autorizou a executá-la. Ele não realizou o templo, não é porque ele não quis, nem porque ele não teve condições. Ele não realizou o templo porque não foi da vontade de Deus que ele realizasse. Ele tinha autoridade, ele tinha os recursos, mas não era a vontade de Deus. Às vezes Deus diz não para boas ideias. Ele tem suas razões. Talvez ele revele para você, talvez não. Talvez após um tempo você possa olhar para trás e assim: poxa, hoje eu entendo porque lá atrás Deus disse não. Pode ser. Talvez você nunca entenda. A questão é a verdade pura e simples da palavra de Deus. Você pode achar essa ideia sensacional, um espetáculo. Pessoas podem aplaudir o seu projeto, podem até te incentivar. Mas essa pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. Mas ainda, nem todas as iniciativas aparentemente espirituais são aprovadas por Deus. Nem todos os projetos religiosos são aprovados por Deus. Inclusive,
inclusive, aqueles que são bem intencionados. Significa que tem um monte de gente, hoje, ao longo da história, fazendo coisas supostamente para Deus, que não tem a menor aprovação dele. Que Deus não tem o menor interesse. Pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo com a gente, comigo, com você. Talvez a nossa espiritualidade seja baseada em rotinas, atitudes. Talvez nós estejamos comprometidos com coisas que não são a vontade de Deus. Por isso a importância, da gente olhar para a palavra de Deus e colocar em prática rotinas que são estabelecidas pelo Senhor em sua palavra. Ora, há coisas que Deus nos manda fazer, a gente sabe disso, né? Chamamos isso de disciplinas espirituais. Não são opcionais. Não é uma coisa assim, se eu quiser eu faço. Não, né? São instrumentos de Deus para fortalecer o seu coração. São os meios através dos quais a graça de Deus flui do céu para a sua vida. Então eu não preciso perguntar para Deus se eu preciso orar ou não preciso orar, né? Eu não preciso que Deus me revele se eu preciso vir ao culto ou não vir ao culto, se eu preciso me batizar, participar da ceia, frequentar a igreja, evangelizar, né? Se eu sou cristão, eu preciso fazer todas essas coisas. Não há outro jeito de sermos cristãos. O único detalhe é a gente zelar para que sejam mais que rotinas, que essas ações tenham significado. Buscar nelas comunhão com Deus vivo, com o Espírito Santo. Ou seja, o que está em questão aqui no texto não são práticas espirituais que nós poderíamos chamar de regulares, necessárias. Nós estamos falando de coisas, digamos, excepcionais. Afinal de contas, Davi não construía templo toda semana. Então, a própria Bíblia vai nos oferecer exemplos, além desse texto, de algumas iniciativas espirituais que não tiveram a aprovação de Deus. Veja você, Saul, rei de Israel, antes de Davi, lá pelas tantas, Saul, ele começa a realizar um sacrifício para o Senhor. Então veja, o povo está em guerra, vai rolar uma batalha, Saul, rei de Israel, vai sacrificar para Deus, para que Deus abençoe a batalha. Chega o profeta Samuel e pergunta: o que você está fazendo, Saul? Um sacrifício para Deus. E Samuel pergunta para ele: quem mandou você fazer isso? E lá nós temos o grande e clássico versículo: obedecer é melhor do que sacrificar. Não era a vontade de Deus que Saul sacrificasse. Mais ainda complexo é lá no Novo Testamento, quando nós temos Paulo e Silas tentando evangelizar a Ásia. A palavra de Deus diz, veja você, que o Espírito Santo os impediu. Então note, não era o diabo que impediu uma cidade ser evangelizada, não era uma conspiração secreta de pessoas incrédulas de outras religiões tentando impedir a evangelização de algum lugar. O Espírito Santo os impediu de ir àquele lugar. O que eles queriam? Evangelizar. Não era a vontade de Deus que eles fossem para aquele lugar, naquele momento. Por tudo isso, queridos, é fundamental que a gente aprenda a submeter os desejos do nosso coração ao Senhor em oração. Ore sobre os seus planos. Apresente ao Senhor todas as áreas da sua vida, inclusive a sua espiritualidade, a maneira de você conduzir o seu relacionamento com Deus. De antemão, prepare o seu coração para ouvir o sim e o não de Deus. Tenha paciência pela resposta. Peça discernimento para compreender os sinais. Mas não vá à frente. Não vá adiante. Não vá de maneira afobada, apressada.
sem ter convicção da direção de Deus para a sua vida. Para você não estar numa situação onde você está fazendo alguma coisa para Deus, mas Deus não está com você nesse projeto. Isso nos leva a um segundo ponto, querido. Versículos 5 e 6. Deus, ele sobe o tom da resposta. Ele manda Natan perguntar a Davi: Davi, algum dia eu pedi para alguém fazer um templo para mim? Por acaso, a ausência de um templo trouxe alguma limitação ao meu agir no meio do povo? Será? Perguntas retóricas de Deus. Será que por não termos templo, eu não estive presente no meio do povo? Então a questão aqui, querido, é você pensar sobre o nosso relacionamento com Deus, delimitarmos bem o que apresentamos para o Senhor. Veja, por toda a Bíblia, o relacionamento com Deus gira em torno de dois polos: iniciativa de Deus, resposta humana. Tudo gira em torno disso. Deus sempre toma a iniciativa. Ele cria, Ele salva, Ele vem ao nosso encontro, Ele envia o seu Filho, Ele derrama o seu Espírito, Ele nos chama pela palavra. Cabe a você responder a essa graça, com fé e obediência. O que eu preciso entender é que a minha resposta, ela está no campo da gratidão, da adoração, da obediência. Lembre-se, Deus não precisa do que você tem para dar. Deus não precisa do que você tem para dar. Veja, você vai dizer assim: ah, pastor, mas eu sei disso, né? Óbvio. Ocorre, querido, que às vezes a nossa mente sabe, mas o nosso coração esquece. Temos a informação, mas nem sempre as nossas emoções obedecem à nossa mente. E aí no seu coração prospera orgulho, vaidade. O que Deus está fazendo aqui é alfinetando o orgulho de Davi. O que a palavra de Deus está fazendo aqui é alfinetando o seu orgulho, o meu orgulho. Precisamos servir a Deus com fidelidade, dedicação, responsabilidade. Não porque o reino precisa de mim, por gratidão, por adoração, por obediência. Deus não precisa de mim, o reino de Deus não precisa da minha capacidade, a igreja não precisa do seu esforço. Você não foi contratado por Jesus para que a empresa do evangelho possa conquistar ou bater metas. Não é essa a dinâmica do reino, irmão. Você foi alcançado pela graça. Você foi liberto do domínio das trevas. Foi resgatado pelo sangue de Jesus. Foi regenerado pelo poder do Espírito. Você foi feito filho de Deus. Ganhou o direito de ser povo de Deus. Privilégio de ser corpo de Cristo. Servir no reino, irmão, é uma honra. É um privilégio que você não tem, você não merece, você não fez nada para merecê-lo. É um privilégio santo, 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 o simplesmente pisarmos para participar de um culto na presença do Deus vivo. Privilégio que nós recorrentemente menosprezamos. Menosprezamos.
Nesse sentido, queridos, tudo que fazemos por Senhor está no campo da gratidão ao que Ele fez, ao que Ele continua fazendo. Todo o nosso serviço a Deus é uma expressão de louvor e adoração à glória de Deus. Tudo que ofertamos ao Senhor, seja em tempo, seja em esforço, seja em recursos, é obediência aos princípios revelados no Evangelho, revelados na palavra. Precisamos colocar todos os aspectos do nosso servir a Deus ou como uma forma de responder à graça, uma resposta de gratidão, de adoração, de obediência. Isso precisa ser remoído, repetido dentro do nosso coração, para você manter o orgulho e a vaidade sob controle. Sabe, é como um remédio que você tem que tomar a vida toda. A vida toda. Porque quando você deixa de tomar, as taxas de orgulho e vaidade, elas crescem, 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 a ponto de cegar o seu coração, a ponto de te intoxicar espiritualmente. Precisamos cobrir esse excesso contínuo de orgulho e vaidade que o nosso coração produz com graça, 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 evangelho, evangelho, evangelho. E ao contrário do que possa parecer, essa compreensão nos faz servir mais e melhor ao Senhor. Eu sirvo com o meu melhor porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu sirvo com alegria e dedicação porque sou grato àquilo que Ele já fez na minha vida. Me empenho por servir de todas as formas com fidelidade ao Senhor, porque eu sou servo. Agora, note bem, quando o que fazemos é impulsionado por uma mentalidade presunçosa do tipo, Deus precisa de mim, a igreja precisa de mim, algumas coisas ruins vão acontecer. Primeiro, vamos estar sempre nos comparando. E essa comparação normalmente é para diminuir o outro. Afinal, ninguém serve a Deus tão bem quanto você, não é verdade? E aí, vamos ficar normalmente, ou quase sempre, ressentidos. Por quê? Não recebemos o devido reconhecimento. Vamos estar sempre reclamando das dificuldades, porque, poxa, são tantos os sacrifícios que a gente precisa fazer para servir a Deus. E por que isso? Por que comparações? Por que ressentimentos? Por que reclamações? Porque nos falta as perspectivas da gratidão, da adoração, da obediência. Isso fica bem claro nos versículos 7 a 8. O Senhor vai ainda mais à frente, esvaziando o balão do orgulho de Davi. E o Senhor lembra que, muito antes de Davi sonhar em ser alguém na vida, Deus foi lá. Quando ele ainda cuidava dos animais da família no pasto. Quando tanto o seu pai quanto seus irmãos consideravam ele um moleque atrevido. Deus foi ao seu encontro. E Deus ungiu rei de Israel. Não somos nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Ele nos salvou, Ele nos trouxe até aqui. Não podemos nos esquecer, queridos, dos rebanhos e das pastagens de onde o Senhor nos resgatou. Eu só estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Por essa razão, o meu serviço é uma resposta à graça de Deus na minha vida. Nossa obediência e fidelidade não são condição para o amor de Deus. São uma resposta ao amor que Ele já demonstrou em nossa história. Houve uma vocação, houve um chamado, e eu preciso honrar esse Deus que me chamou. Davi era rei. Mas Davi não nasceu rei. Ele se tornou rei pela graça de Deus. Hoje você faz parte do reino.
Hoje você faz parte do reino. A coroa da graça está sobre a sua cabeça. Você foi ungido pelo Espírito Santo como sacerdócio real. Mas nem sempre foi assim. Colossenses nos lembra que nós fomos resgatados das trevas. Apocalipse nos fala que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não se esqueça que você não nasceu rei. Não se esqueça das pastagens onde você estava, onde o Senhor foi te chamar, onde o Senhor foi te resgatar. Nem sempre você esteve aqui dentro. Nem sempre você fez parte da igreja. Honre aquele que te trouxe, que te resgatou. Honre com gratidão, honre com adoração, honre com obediência. Nem sempre houve uma coroa de graça sobre a sua cabeça. Recapitulando, queridos, o que vimos até aqui. Em primeiro lugar, às vezes Deus diz não a boas ideias, até mesmo para ideias espirituais. Em segundo lugar, não servimos a Deus porque Ele tem necessidade do nosso serviço. Em terceiro lugar, versículo 10, o Senhor diz para Davi: o que eu vou construir para você é muito maior do que o que você poderia construir para mim. Davi planejou um templo. Deus promete no versículo 10 estabelecer uma dinastia para Davi. Aqui Davi é surpreendido pelo Senhor. Ele aprendeu que as promessas de Deus são maiores, sempre maiores, do que as nossas realizações. Você pode fazer coisas grandes para Deus. O que Deus tem para a sua vida é muito maior. Não se compara o que você pode fazer para Ele do que o que Ele já fez por você, do que Ele vai fazer por você. E isso deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão, de adoração e de disposição à obediência. Veja, queridos, o que está em jogo aqui novamente é o orgulho e vaidade. É muito fácil a gente encher o nosso coração com realizações. Olha só, que coisa incrível eu fiz para Deus. Olha só, onde eu estou depois de tudo que eu passei. Olha lá, fulano desistiu, fulano ficou para trás, fulano abriu mão, fulano se corrompeu, eu permaneci, eu fiquei, eu aguentei tudo, cabeça erguida, eu cheguei até aqui. Ficamos perdidos, paralisados, presos em uma visão narcisista das nossas próprias realizações, da nossa história, das nossas virtudes, das nossas conquistas. Aí, Deus convida a gente a levantar a cabeça, a olhar mais para o alto e contemplar a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. E ao contemplar a grandiosidade da graça revelada em Jesus, nós nos constrangemos. A graça de Deus nos constrange. Deveria te constranger. O amor de Deus nos constrange. Porque aí, queridos, olhamos que qualquer coisa que você considere grandioso, grandiosa, diante do que Deus fez por você, é nada. É nada. Jesus disse: muito bem, depois que vocês fizerem tudo o que lhes foi ordenado, tudo, fez tudo, 100%, digam o seguinte: eu sou um servo inútil, apenas cumpri o que foi ordenado. Apenas cumpri o que foi ordenado. Não importa o que a gente faça para Deus, queridos, Deus nunca estará em dívida para com a gente.
A igreja, que é o corpo de Cristo, nunca estará em dívida para com a gente. O reino de Deus nunca estará em dívida para com a gente. A conta é sempre o inverso. Qualquer coisa que a gente faz, a graça de Deus é maior. Então, veja, esse não é um constrangimento que intimida. Não é um constrangimento que faz você sentir culpado, ao contrário. É um constrangimento que motiva, que inspira a servirmos a Deus com gratidão, com adoração, com obediência. Porque o melhor que eu posso fazer para Ele, para honrá-lo, sempre será insuficiente. Então, maturidade cristã é eu compreender que, note bem, eu não vou fazer menos só porque Deus aceita. Guardou isso? Você não vai fazer menos só porque Deus aceita. Isso é infantilidade, queridos. Infantilidade espiritual. Eu vou fazer mais porque Ele merece. Eu vou fazer o que está ao meu alcance, e ainda assim sabendo que o melhor que eu fizer estará aquém da glória devida a Ele. E na medida que a graça de Deus é anterior e maior que as nossas realizações, nós também não nos entristecemos se o que temos para apresentar ao Senhor é pouco ou quase nada. Olha que interessante. A graça de Deus, ela não diminui. O amor de Deus, ele não se altera. O poder do sangue de Jesus sobre a sua vida não muda, ainda que a sua fé, a sua obediência, o seu serviço oscile e tenha variações. 1 Timóteo vai dizer: nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Permanece fiel. Precisamos, queridos, entender que o que você tem para dar para o Senhor sempre será inferior ao que Ele fez, faz e fará por nós. E aí, chegamos ao nosso quarto e último destaque dessa resposta de Deus para Davi. Está nos versículos 12 a 14. Guarde no seu coração. Deus fará coisas através da sua vida que você não ficará sabendo. Coisas através de nós, as quais nós não saberemos. Coisas que ultrapassam o horizonte da nossa visão. A resposta de Deus para Davi foi: não. Você não construirá um templo para mim. Será o seu filho. E o reino dele será para sempre. Duas questões aqui. Primeiro, a ideia nasceu no coração de Davi, mas quem ia colocar em prática seria Salomão. Quando a gente compreende que faz parte da missão do reino, entendemos que fazemos parte de algo que é maior que nós mesmos. É algo que não tem limites temporais ou geográficos. Quantas e quantas pessoas são abençoadas, por exemplo, por aquilo que fazemos aqui na Igreja das Águas. Há pessoas em outras cidades, outros estados, outros países, pessoas que não conhecemos, que têm sido impactadas pelo serviço ministerial que cada um de nós realiza. Irmãos e irmãs que eles muitas vezes não sabem quem. Você. Quantas, veja você, gerações depois de nós serão impactadas por essa igreja? Os nossos filhos, os nossos netos, os amigos dos nossos filhos, os amigos dos nossos netos. Precisamos servir com uma visão mais ampla de reino. Você está aqui, o seu serviço está aqui, mas você não tem ideia do que Deus está fazendo através de você. Nem mesmo Davi tinha. Esse é o detalhe. Porque a promessa ia muito além de Salomão.
Um dia Salomão morreu, naturalmente. Um dia o reino de Israel deixou de ter reis. Ora, Deus falou que esse reino seria estabelecido para sempre. Ora, um dia Israel deixou de ter reis. Então, será que a promessa de Deus falhou? Um dia Deus enviou sobre a terra aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele foi exaltado como rei dos reis e senhor dos senhores. E o seu reino não terá fim. A promessa se cumpriu em Jesus. O rei chegou e ele está reinando. Não estamos aqui por causa de Davi. Não estamos aqui por causa de Salomão. Estamos aqui por causa de Jesus. Todavia, note bem, Davi, com todos os seus erros e acertos, ele fez parte de um projeto, de um processo que teve como ápice Jesus Cristo. O evangelho não tem a ver com a gente. Nada na igreja é sobre nós. Não é sobre quem somos, nem sobre o que fazemos. É sobre Jesus, mas pela graça. Somos chamados a participar dessa grande história. Com nossos erros e acertos, fazer parte de um projeto que terá como ápice a vinda triunfante de Jesus Cristo, trazendo plenitude de salvação, novos céus e nova terra, querido, é uma honra. Aí você entende o privilégio, a honra que é fazer parte desse projeto. As pessoas hoje em dia buscam algo, né? Buscam se engajar em uma causa, algo que traga sentido para a sua vida. A graça de Deus faz isso por nós. A graça de Deus nos engaja na causa do Evangelho. A graça de Deus nos engaja na missão do reino. Davi entendeu a parte dele na história. Veja você, para a gente fechar. Davi acordou com uma grande ideia. E no outro dia ficou sabendo que ele não ia poder executar aquela ideia. Como é que você ficaria? Triste, frustrado, decepcionado, magoado? Davi agradeceu a Deus. Davi adorou a Deus. Davi obedeceu. Entre este evento e a morte de Davi passaram-se aproximadamente 33 anos. E o que é que Davi fez nos próximos 33 anos? Juntou recursos para que o seu filho construísse o templo. Ele entendeu a parte dele na história. Ele não construiu o templo. Não levantou uma madeira sequer, um tijolo sequer, uma pedra sequer. Mas ele trabalhou para que quando chegasse o filho dele, ele tivesse condições para cumprir o que Deus falou. E você, meu irmão, qual é a sua missão? Em qual missão você está engajado? Você está participando da construção do quê? Do reino de Deus ou de outros reinos? Do reino de Jesus ou de outros reinos? Qual é a sua participação? O que tem te motivado a participar? Você tem movido ou sido movido por gratidão, por adoração, por obediência ao Senhor? O entendimento, querido, duas coisas mudaram a minha vida espiritual. A primeira delas, eu não tive participação alguma. Foi quando Deus, com graça, veio ao meu encontro e me fez conhecer Jesus Cristo. A segunda delas foi quando eu entendi que o Senhor me chamou para fazer parte de uma missão. E que é muito mais do que ser crente, é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que ser pastor. Como era muito mais do que Davi ser rei.
existe algo muito maior. Um dia, como Davi terminou o reinado dele, um dia eu não estarei aqui, você não estará aqui. E lá naquele dia, né, como a gente vê nos filmes, aquele finalzinho, a pergunta aí, qual foi o significado de tudo isso, né? Qual foi o sentido de tudo isso? Está fazendo sentido para você? Está tendo significado para você? Está tendo significado a espiritualidade que você vive? Está tendo significado a maneira como você conduz as suas rotinas espirituais? Está tendo significado a maneira como você se engaja no projeto do reino de Deus? Faz sentido para você? Você percebe e contempla algo maior? Ou será que o seu coração continua sendo controlado por vaidade, por orgulho e por outras visões? Vamos orar, queridos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Já vou chamar aqui os nossos músicos para estarem louvando ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Hoje é o nosso culto de gratidão. Como é bom a gente agradecer ao Senhor. Como é bom a gente olhar para trás e ver coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. E aí, a gratidão nos motiva a resposta. Qual a resposta que você dá à graça de Deus na sua vida? Qual é a resposta que você dá ao que Deus tem feito na sua história? Qual é a resposta que você apresenta? Qual é a motivação que você tem de estar aqui? Que tem motivado a sua rotina espiritual? São perguntas, queridos, que nós precisamos responder. São perguntas que são essenciais para a nossa vida com Deus. Fale com o Senhor. É momento de você orar, é momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. E pedir, Senhor, eu quero servir o Senhor com gratidão, com adoração e obediência. Peça ao Senhor para esvaziar o seu coração de todo orgulho, de toda vaidade. Ou peça ao Senhor para inundar o seu coração com a graça dEle. Para sempre, vaidade e orgulho serão coisas que você lutará. O que nos cabe é fazer com que a graça de Deus possa sobrepujar, possa transbordar, possa superar. Para que mais do que olhar para as minhas realizações, do que eu fiz ou que eu posso fazer, eu me encante com a glória de Deus. Fale com o Senhor. Faça uma oração sincera ao Senhor nessa hora, com as suas palavras. Coloque o seu coração diante dEle. O que se passa na sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Há um plano, Senhor, maior do que a gente possa imaginar. E esse plano, Senhor, tem em Jesus o seu centro. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, Senhor, nós te louvamos. Porque um dia, o Senhor foi ao nosso encontro. Lá nas pastagens. Lá, ó Pai, onde a gente nem sequer tinha a ideia, a pretensão de estarmos aqui hoje. E o Senhor foi lá. E o Senhor nos chamou. E o Senhor nos resgatou. E o Senhor usou pessoas. E o Senhor nos deu a graça de hoje fazermos parte do Teu reino. Hoje sermos sacerdócio real. E hoje trazemos sobre as nossas cabeças a coroa da Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, pedimos perdão, porque nem sempre temos servido ao Senhor da maneira como o Senhor merece. Porque na verdade, Senhor, é impossível. Reconhecemos, ó Pai, a impossibilidade de dar aquilo que o Senhor merece.
Não há nesse mundo, ó Pai, nada que corresponda à tua glória. E diante de tamanha glória, diante de tamanha graça, pedimos que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a apresentar ao Senhor uma resposta simples, mas que venha nascer de um coração agradecido ao Senhor. Uma resposta simples e humilde, que nasce de um coração que te adora, Senhor, que te ama, que vê a tua glória. Uma resposta simples e humilde, de um coração que deseja te obedecer. Uma resposta simples e humilde, de gente que reconhece a tua graça, que se maravilha com ela, que se sente privilegiado de fazer parte do teu reino, da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre todo o nosso coração, mente e alma com a tua graça. Que onde o orgulho e a vaidade estejam reinando, que onde projetos pessoais, ó Pai, sejam nossos ou sejam de outros, estejam reinando. Que tudo isso, Senhor, seja coberto pela tua graça, e apenas Jesus seja o centro das nossas vidas, seja o centro de tudo que a gente faça como servo do Senhor, como igreja do Senhor, em nome do teu Filho Jesus.